Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Pode tomar o seu assento. E como de costume, mais uma vez eu vou clamar a Deus nessa hora. Mais uma vez eu vou pedir para Ele que pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele possa me usar de uma forma especial, de uma forma única e específica. Que essa palavra que é viva, que é eficaz, nos alcance de uma forma poderosa nessa noite. Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, reconhecendo, Deus bom e fiel, a minha necessidade tão grande de Ti. Reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Reconheço que sou dependente totalmente da ação do Teu Espírito. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E fala, Pai, de uma forma especial, de uma forma graciosa. Vai encontrando os corações nessa noite e se revelando a cada um, Senhor. Pai querido, eu oro e intercedo pelos meus irmãos que aqui estão. Senhor, os que estão aqui, os que estão pela internet, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha aguçar os ouvidos, que o Senhor venha abrir os corações, e que de uma forma tremendamente a Tua palavra venha ser revelada e alcançar as nossas vidas nessa noite. Eu quero, na autoridade do Teu nome, repreender toda a retaliação, repreender toda a oposição, todo levante. Oh, Papai querido, que a porta da palavra seja aberta. Ela já está, mas eu te peço uma ação agora especial. Abre a porta da palavra e nos alcance, Senhor, nesta noite, para a glória e a honra do Teu nome. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Qual é a sua expectativa para este culto? Qual é a sua expectativa ao ouvir esta palavra? Talvez você já esteja pensando, mas irmã Carla, essa tão conhecida passagem, pois foi essa, justamente essa, que eu busquei em Deus, e Ele fez queimar o meu coração, e eu sei que Ele tem coisas a fazer através desta palavra. A ação dele, do Espírito Santo, depende da minha e da sua disposição em abrir o coração. Ah, meu irmão. Aramanto e canaia. Jesus está aqui. Ah, o Espírito Santo quer falar.
Então não perca a oportunidade. Recebe tudo que Deus tem. Ah, Jesus, o Deus que ouve o meu clamor. Aleluia! Estamos no 4º dia desta campanha. Campanha esta que foi colocado este tema no coração da nossa pastora Vilcelene. O Senhor falara fortemente ao coração dela sobre este tema. E quando Jesus fala, é porque Ele quer fazer algo de especial, algo de específico dentro do tema. Então, o Deus que ouve o nosso clamor, Ele está aqui, aleluia! Ah, Senhor, nós já ouvimos das 3 pregadoras, os 3 vasos usados, nós já ouvimos que o que pode impedir um clamor de ser ouvido são os nossos pecados, são as nossas iniquidades, porque elas fazem separação. Não tem como o Senhor ouvir a minha petição, não tem como o Senhor ouvir a tua petição, o teu clamor, se estamos com uma vida de pecado, se estamos na prática do pecado. Não tem como. Mas eu creio que vocês, nós já entendemos. Nós já entendemos que é preciso consertar, que é preciso nos arrepender, que é preciso nos ligar a Deus. E para isso nós temos que estar vivendo uma vida de santidade. É preciso verdadeiramente estarmos ligados na videira. Mas hoje, de uma forma especial e até atípica, o Senhor me levou para outra direção. É como se a nossa pastora, a missionária Eliane, a missionária Sônia, que foram os instrumentos do Senhor, tivessem dado uma base para o milagre, o clamor ser ouvido. Aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui. Queridos, quando eu me preparava para essa passagem, para essa pregação, o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre o clamor. E Ele foi me revelando coisas que às vezes são tão pequenas, mas fazem toda a diferença. Uma delas é diferenciar, as nossas irmãs também apresentaram o significado do clamor, mas hoje Deus quer falar algo também sobre isso, dentro da direção da palavra da noite. É interessante, queridos, que para cada culto, Deus tem um pão especial. E Ele usa cada uma dentro do seu jeito, dentro do seu jeito de falar, do seu jeito de ser, usa todos os nossos obreiros, usa o nosso pastor, a nossa pastora, dentro da personalidade, o Espírito Santo vem e faz a ação dele acontecer. Não tem espaço para a gente ficar comparando, não. Aproveita a porção do dia, da noite. Aproveita a porção da noite, do jeitinho que Deus quer usar o vaso, amém? Ok, então olha só. Clamar a Deus é gritar por socorro. O clamor, ele é uma oração, mas ele é uma oração intensa. O clamor ele é feito algumas vezes debaixo de desespero de alma, debaixo de angústia, debaixo de aflição. É quando eu e você colocamos a nossa fé em ação. É um clamor. E aí, nós fazemos o quê? Nós suplicamos ao Deus Todo-Poderoso. Então, clamar a Deus é algo diferente. E não teve como Deus não trazer à minha memória alguns clamores que eu fiz ao longo da minha caminhada da fé. Não teve como o Senhor não trazer à memória
os momentos mais difíceis que eu vivi, que foi em relação a 3 grandes milagres com os meus filhos. Não teve como o Espírito Santo não trazer a minha memória, quando eu ajoelhada no hospital evangélico, com um diagnóstico de meningite. Eu tinha uma criança de 5 anos, e eu tinha um diagnóstico, meningite, mãe, e é uma meningite bacteriana. Eu sabia que aquela doença podia levar o Fernando Henrique. E eu também sabia que aconteceria, se não fosse a morte, podia acontecer uma sequela gravíssima. Mas eu lembro de me ajoelhar. E talvez naqueles dias, Deus tirou de mim uma essência de clamor que eu nunca havia conhecido. Eu clamei. E eu lembro de pedir para que o Senhor não lesionasse os neurônios. Eu lembro de pedir em detalhes. E eu lembro do desespero de alma. O Espírito Santo trouxe à minha memória. Quando o João Felipe foi fazer uma cirurgia. E ele teve uma reação gravíssima da anestesia. E quando ele saiu, sem concluir aquela anestesia, aquele médico falou, ele quase veio a óbito. E ele precisa fazer essa cirurgia. Eu não sei qual é a tua fé, aquele médico falou, mas eu te aconselho a clamar por essa criança. A senhora vai ter 15 dias. Daqui 15 dias ele vai voltar e nós vamos fazer a cirurgia. Como eu clamei, como a minha família clamou, como nós buscamos de Deus. E a notícia foi que, quando ele saiu daquele centro cirúrgico, aquele médico falou, eu não sei o Deus que tu serve, mas eu sei que ele agiu, e essa criança está perfeita. Senhor Jesus, eu clamei quando Paulo Isaac, exatamente há 1 ano, contraiu uma bactéria gravíssima. E ali naquele hospital ele ficou 17 dias. E naquele culto infantil, quando ele cantava, louvava o Senhor, vinha à minha memória, porque foi exatamente um dia seguinte do culto infantil que ele internou. E que se não tivesse tido uma intervenção do céu, ele não estaria mais aqui. Mas o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu o clamor da igreja, e Ele interviu de uma forma poderosa. Como não clamar quando meu pai estava tendo um choque séptico na minha frente, e tinha um diagnóstico gravíssimo de prostatite? Como não clamar quando a mamãe foi para a UTI também, e pancreatite? Como não clamar, queridos? Eu estou aqui para dizer para esta igreja, para dizer para os meus irmãos internautas, que o Deus que ouve o clamor está na casa. Aleluia, glorificado seja o teu nome. E aqui nós temos essa tão conhecida narrativa bíblica do cego Bartimeu. E Jesus vai falar conosco, nós vamos pensar um pouco juntos sobre o que aconteceu neste acontecimento. O que levou Jesus a ouvir o clamor do Bartimeu. Penso eu que não tinha só ele de cego ali, mas Deus ouviu o clamor dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo Espírito. Jesus. Eu fiz um esboço, porque isso é da minha formação, mas o Espírito Santo tem total liberdade de se mover, mudar, tirar, colocar. Ele é Deus. E é Ele que comanda o vaso, e eu vou falar da direção dEle. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus.
Hoje não vai ser diferente, meus irmãos. Deus falou nas 3 quintas-feiras que passaram, mas hoje também Ele falará. Não perca a sua oportunidade, creia. Por isso, novamente, eu digo, na direção do Espírito Santo e na dependência dEle, o Senhor me dando palavras, eu quero pregar num subtema, porque o tema desta campanha é o Deus que ouve o meu clamor. Mas dentro deste tema, hoje, nós vamos ouvir e crer que um clamor pode mudar tudo. Eu vou repetir. Um clamor pode mudar tudo. Você crê que um clamor pode mudar tudo? Eu creio, Jesus, eu creio. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Vamos pensar um pouco então, igreja, o que aconteceu nesse dia que Jesus foi a Jericó. Vamos lá. Eu vou falando em tópicos e vamos junto comigo. O tópico 1, eu coloquei assim: Bartimeu aproveitou a oportunidade. Fato que não consta na Bíblia nenhum outro momento que Jesus estivera em Jericó. Meu Deus. Jesus foi em Jericó, porque Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de alcançar Bartimeu. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. Às vezes Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Às vezes Ele está aqui querendo se mover, querendo fazer, querendo ouvir o clamor. Mas você e eu não aproveitamos a oportunidade. Mas aquele cego não perdeu a oportunidade dele. Ele ouviu falar que Jesus ia passar. Ele não tinha o sentido da visão. Ele era um cego, um deficiente visual. Mas ele estava com o sentido da audição aguçadíssimo. E eu penso que teve alguns rumores, teve barulho, porque a Bíblia diz que tinha uma multidão com Jesus. E eu penso que o coração daquele homem começou a queimar. E ele provavelmente pensou: é hoje que eu vou clamar. É hoje que eu não vou perder a oportunidade. E você está assim também? Está com essa disposição? Você está dizendo a mesma coisa? É hoje. Hoje é o 4º dia da campanha, Jesus. E eu não vou perder a oportunidade não. Porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está falando. Eu sei que o Senhor quer fazer algo de especial. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade, queridos. Bartimeu, ele se fez ser ouvido por Jesus. Pensa comigo, igreja. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno. E ele pôs-se a clamar. Nesse clamor, ele reconheceu quem era Jesus. Porque ele dizia assim: Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem ele estava clamando. Eita, glória a Deus, Jesus, filho de Davi. Isso era um título que se referia ao Messias. Ele sabia que Jesus, o Filho de Deus, estava passando. Aleluia. E você sabe que Jesus, o Filho de Deus, está aqui no nosso meio. Você, internauta, você sabe que Jesus, o Filho de Deus, está aí com você. Aleluia! E ele suplicava. Bartimeu suplicava. Ele dizia: tem misericórdia de mim. Ou seja, olha para a minha miséria, olha para a minha condição, olha para a minha necessidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, eu clamei
clamei, o meu clamor foi ouvido em várias situações. Eu citei algumas aqui para a igreja. Ah, quantas vezes eu disse, ajoelhada, com a boca no pó: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu penso que há um passo da oração para o clamor. Até que a sua oração, até que a minha oração seja transformada em clamor. Quando ela é de verdade transformada em clamor, algo acontece. Porque para isso acontecer, Deus tem que extrair o nosso louvor, o nosso reconhecimento de quem é Ele, a nossa miséria, a nossa necessidade emergente. Nós temos que reconhecer para chegar a um clamor que ninguém pode fazer o que Ele pode. Bartimeu se fez ser ouvido. Se faça ser ouvido nessa noite. Se faça ser ouvido nesta noite. Bartimeu, ele rompeu com os obstáculos. Ele rompeu com as barreiras que tinham para o clamor dele ser ouvido. Bartimeu rompeu com a sua condição física. Ele era um cego. E se hoje ainda é difícil a vida do deficiente visual, do cego, pensa naquela época. Ele não tinha nenhuma autonomia de locomoção, mas ele rompeu com a barreira. A Bíblia diz que ele estava, logo aqui, quando fala que ele estava sentado à beira do caminho. Assentado à beira do caminho. Era o que ele podia fazer. Mas o que ele tinha era a voz. E aí ele faz o quê? Ele rompe com aquela dificuldade visual e utiliza o que ele tinha, que era a voz. E ele a usa para clamar. Ele a usa para clamar. Ele a usa para clamar. Você está usando a sua voz para quê? Eu estou usando a minha voz para quê? Para murmurar, ou para clamar, ou para agradecer, ou para pedir perdão. Para quê que eu e você estamos utilizando a voz? Para quê? Para quê? Ele rompeu com essa barreira. Também Bartimeu rompeu com a sua condição financeira. Ele era um mendigo. Ele era um pedinte. E ele não se importou com essa condição. Ele não ficou pensando, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, sou deficiente, ele não vai me ouvir. Não. Ele foi rompendo com as barreiras. Ele foi retirando elas do lugar. E aí ele rompe com essa condição de mendigo. E ele não se importa. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele também rompeu, isso aqui mexe comigo, porque ele rompeu com a multidão que tentava calar a sua voz. Ele rompeu, porque quando a multidão mandava ele parar, mandava ele se calar, o que Bartimeu fazia, irmã Carla? Ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para, não incomoda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rompeu com a multidão que tentava calar a boca dele, que tentava impedir que Jesus o ouvisse. Ele rompeu, ele clamava cada vez mais alto. E você, quando chega a oposição, como é a sua reação?
Eu não sei se vocês se lembram, penso que está na memória fresca de todos nós, quando a nossa pastora aqui nos contou o que aconteceu nos clamores que ela fez sobre a pastora Caroline e a missionária Sara Rubia. E eu me lembro de ouvir que ela disse assim: quando eu me levantei mais fortemente no jejum, na oração, aí é que as crises aumentaram. Escuta aqui, a oposição vai se levantar quando estiver perto de nós sermos atendidos. E aí o que a pastora Vilcelene fez? Ela clamou mais, ela jejuou mais, ela buscou mais, e chegou o dia que aquele diagnóstico foi alterado, e para a glória de Jesus, está lá a pastora Ana Carolina, está a missionária Sara Rubia, sem nenhuma doença. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ramanaí, canto caí canaias. Como você e eu vamos reagir quando chegar a oposição? Quando tentarem calar a tua voz, quando virem que você está orando mais, está jejuando mais, está buscando mais. Muitas vezes, não vão querer sair do barco. Só você vai sair. Também vai ser só você que vai andar sobre as águas. Igreja do Senhor, desconsidere as oposições. Desconsidere aqueles que estão tentando calar a tua voz. Desconsidere a oposição do inferno. Ela vai vir sim. A oposição virá, sim, senti ela ontem para eu não estar aqui, veio sobre o Paulo Isaac, veio sobre mim, mas eu resisti, orei, e para a glória de Jesus eu estou aqui, eu não ouvi. Vocês acham que a gente não teme para vir aqui? Vocês acham que não dá até náusea, dá medo? Mas aí eu estava lá na minha sala de madrugada orando, e aí o Senhor falou comigo, só assim, não temas diante deles, eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu falei, pronto, Jesus, era o que eu precisava saber. Se o Senhor vai colocar as palavras na minha boca, está tudo certo. Oposição, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você é incapaz, você é pequena. Não, você não dá conta nem de ficar em pé lá naquele altar. Vocês acham que não vem isso? Vem, só que eu brinco com as meninas do corredor de fogo, que o Senhor dá uma anestesia peridural. E hoje a anestesia vai ser mais longa, porque ela vai ter que durar aqui e aí. E aí eu quis ficar com medo e falei, meu bem, será que vão ser mais horas? Ele falou, não, tu dá conta, e eu vou dar mesmo, porque eu sou boa. Não, porque o meu Deus há de me sustentar aí, como Ele está me sustentando aqui. E eu vou orar sim, para cada um, porque Deus tem ouvido o meu clamor. Deus tem ouvido o meu clamor. Não se importe com as oposições. Aqui podemos dar o nome de teste de resistência. Nessa fase de quase ser ouvido, eu e você vamos passar por ele. Teste de resistência. Quando ele chegar, Deus vai trazer à sua memória isso. Porque depois dele, vai vir a vitória. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Bartimeu teve fé e teve atitude. Então Jesus parando, mandou que o chamassem. Aquele clamor fez Jesus parar. Pensa, gente, pensa, meus irmãos, que é isso? Era uma multidão, mas aquele cego que falava,
e gritava e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fez Jesus parar. O que nós estamos provocando em Jesus com os nossos clamores? E quando vieram chamar Bartimeu, ele teve fé. Ele teve fé, igreja, para largar a sua capa. Super profundo isso. Ele estava ali, e ele tinha aquela capa que era como se fosse um símbolo, uma autorização para ele poder esmolar. Mas quando vieram dizer para ele, Jesus está te chamando, o que ele faz? Ele tem um ato de fé. Ele deixa aquela capa e vai. Ou seja, eu estou deixando aqui qualquer possibilidade que eu tenho de viver, de me alimentar. Eu estou deixando aqui qualquer possibilidade humana para eu ir até aí. Ele deixou a sua capa. E você e eu, o que Deus quer que eu e você deixe para alcançarmos e sermos ouvidos no nosso clamor? Ah, Senhor Jesus, grande é o Senhor. Ele deixou tudo e foi. Ele deixou tudo e foi. E finalmente, Bartimeu, ele respondeu objetivamente. Quando Jesus perguntou para ele, ele não rodeou, ele não falou muitas coisas, não, ele foi objetivo. Às vezes, nós desejamos tantas coisas, às vezes nós apresentamos tantas coisas diante de Deus, nós apresentamos as nossas demandas, mas às vezes nem precisamos tanto delas. Não é uma necessidade, não é uma emergência. Emergência, guarda essa palavra. Às vezes é um capricho. E Deus, Ele é Deus de responder caprichos também. Ele é Jesus, Ele é um Pai. E às vezes Ele vai dar mimos, sim. Mas não é o caso para essa noite. Não é o caso para essa campanha. O Senhor falava ao meu coração, fortemente, que hoje Ele quer ouvir clamores. Ele quer resolver na sua vida o que é urgente. Ele quer resolver aquilo que tu está dizendo para Ele. Papai, não dá mais para esperar. Senhor, eu não tenho mais força, eu não consigo mais, chegou no limite, Jesus. E aí o Senhor te faz uma pergunta, o que queres que eu te faça hoje? O que queres que eu te faça hoje? Eu não sei se tu tem dimensão dessa pergunta. Eu não sei se já chegou na sua mente, se tu já compreendeu o que de fato Jesus quer fazer nessa campanha. Quando Ele colocou esse tema no coração da nossa pastora, isso tem um forte indicativo que Ele quer responder aos clamores. Mas como eu e você vamos nos comportar, vamos nos portar para pedir esse clamor? Hoje, é como se fosse necessário fazer uma seleção das suas necessidades. Sabe o que é necessidade vital? Como os órgãos vitais? Coração, pulmão, que se parar, pá, não tem jeito? Pois é. Hoje, são as necessidades vitais. Hoje são as necessidades emergenciais. E eu não sei se você também entendeu
que eu e você precisamos chamar a atenção do Senhor. Eu e você precisamos fazer com que Ele pare e ouça o que estamos pedindo a Ele. Essa é uma noite de resposta de clamores. Eu creio que essa é uma noite de resposta de clamores. E eu vou dizer de novo, para você que ainda não entendeu, essa é uma noite de resposta de clamores. Pode ser que tenha alguém aqui que já tenha até desistido, que não clama mais, que não pede mais, que desistiu do cônjuge, que desistiu do filho, que não está mais clamando. Talvez já tenha entregue esse filho. Toma conta, Senhor, e lavada as suas mãos. Não, não, não é o fim. Não é o fim. Eu tinha aquele diagnóstico, meningite, mas eu não aceitei aquele diagnóstico. E eu clamei a Deus. A mesma coisa a nossa pastora, ela não aceitou aquele diagnóstico das filhas. E em oração e em clamor, ela foi ouvida. Existem pessoas aqui que pode ser que tenham situações que são impossíveis de serem resolvidas, insolúveis aos seus olhos. Mas o Deus que ouve o clamor, que ouviu o clamor de Bartimeu, Ele também está aqui essa noite. Clame, clame a Deus. Eu não posso nada. Eu não tenho nada em mim mesma, a não ser a experiência e a fé para crer com você, que Jesus ouve clamores. Seleciona aí. 1, 2, não sei. Seleciona, olha a palavra que vem ao meu ouvido. Seleção da necessidade emergencial. E para a glória de Jesus, nós ouviremos testemunhos. Deus moverá, se Ele verdadeiramente encontrar em você uma adoração. Se Deus verdadeiramente encontrar em você essa essência que só o clamor, quem clamou sabe o que é, Ele ouvirá. E eu quero agora fazer uma oração a você. Nós vamos agora, talvez, como aquele cego, que estava com a sua vida sem nenhuma perspectiva. Provavelmente ele não sonhava mais. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus ia passar. E aquilo provocou a fé daquele homem. O fato de Jesus, o filho de Davi, passar na cidade de Jericó, mostra que ele se importa sim. Quando Jonas estava lá dentro daquele grande peixe, naquela situação que a gente não consegue nem imaginar, ele clamou. Jonas clamou. E o Deus que ouve, ouviu. E tirou Jonas daquela situação. Eu não sei a sua necessidade. Eu não sei
o desespero de alma que você está. Não. Eu não consigo mensurar a sua dor. Mas Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que ouviu aquela súplica naquele abismo e fez com que aquele peixe subisse e atirasse Jonas para fora. Ele está aqui. Aquele Deus que lá em Êxodo fala que ele, quando ele está dando as comandas para Moisés, ele diz que o clamor daquele povo, ele ouviu o clamor deles. E ele desceu. O clamor move o coração de Deus. E por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que ela seja aos seus olhos, eu preciso te dizer que nós servimos o Deus do impossível. Eu preciso te dizer que esse Jesus é tão poderoso, que Ele ressuscita morto, que Ele faz cego enxergar, que Ele faz paralítico ouvir, que Ele tira da UTI, que Ele sustenta a serva de pé. Eu preciso te dizer que não tem situação que Ele não possa alcançar. Não tem situação que Ele não possa mudar. Clamou esse aflito e Deus respondeu. Ah, Jesus, eu sinto a Tua graça, eu sinto a Tua presença nesse lugar. Nós sabemos que Tu aqui estás, Senhor Jesus. Fica sobre os pés, vamos orar, vamos crer, vamos clamar, talvez como tu nunca clamou na sua vida. Ai, Macarla, eu estou aqui na igreja, eu não me sinto bem. Não, você está na casa do papai, tu está na casa do papai, então tu fica à vontade, porque Ele está aqui para ouvir o teu e o meu clamor. Aproveita. Põe a sua fé em ação e aquela tua necessidade impossível, apresente ela para Deus essa noite. Irmã Carla, é câncer, o Deus que cura câncer está aqui. Irmã Carla, não tem mais jeito, o Deus que traz à existência todas as coisas aqui está. Ramantu i canaya la ramanaishi cantuias. Ramantu canaya ramanaias. Rimanaya cantu kai calaramanaias. Rimanaishi cantu kai calaramanai calaramanas. Oh Jesus, ai canaya ramantuias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ah, Jesus, Jesus, filho de Davi, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, que se dispôs a estar na tua casa, crendo que o Senhor está ouvindo, crendo que o Senhor está aqui para se mover. Pai querido, Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu te peço, Senhor, com a minha fé, Senhor, une a minha fé à fé deles e ouça os clamores, ouça as necessidades, ouça as petições que eles estão apresentando ao Senhor. Pai querido, nos ensina a clamar ao Senhor, nos ensina a nos mover dentro da Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Aqui está o Teu povo, esse povo é Teu, Pai, esse povo é Teu, em nome de Jesus. Vai alcançando os nossos irmãos internautas, mas vai se movendo nas causas impossíveis, Pai, vai curando os enfermos, vai, Senhor, mudando os diagnósticos impossíveis. Oh, Paizinho eterno, Paizinho eterno, nós sabemos que só Tu podes.
nós sabemos que só Tu podes. Nós sabemos que só Tu podes. Nós sabemos que só Tu podes. Oh Senhor, muda, Senhor, a situação neste lar. Muda, Senhor, a situação, Senhor, dessa mãe com seus filhos. Muda, Senhor Jesus, essa angústia de alma, essa falta de vontade de viver, essa falta de perspectiva de vida, de sentido de vida. Vai tirando, Senhor, a opressão. Vai tirando, Senhor, a depressão. Traz vida de novo. Traz vontade de viver de novo. Senhor, ativa a fé dos meus irmãos. Ativa a fé do Teu povo. Em nome de Jesus, se move, Senhor. Se move. Ai, canto naira mai calaramaias. Oh Jesus, grande é o Senhor, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que não há impossível. Oh Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Senhor, vai passando, Senhor, sobre cada um que aqui está. Vai compungindo os corações, Senhor Jesus. Vai se movendo, vai ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, que as suas petições, que os seus clamores, que as suas necessidades, dentro da vontade de Deus, venham a acontecer. Em nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso ouça a sua oração, que o Deus Todo-Poderoso mude a tua história, mude a história da tua família, aquele ente que você está pensando agora, aquele tio, aquele sobrinho, oh Senhor Jesus, Pai querido, aquele que está desempregado, aquele, Senhor Jesus, que não tem a provisão para amanhã, aquele que não tem a provisão para amanhã, Senhor. Oh Senhor, ouça o clamor dele, Pai querido. Envia a provisão de uma forma especial, para que ele saiba que Tu és Deus e que o Senhor é o Deus que escuta sim o seu clamor. Em nome de Jesus, Pai querido, se move sim, Senhor. Tu tem liberdade para se mover, Tu tem liberdade para fazer. A casa é do Senhor, Jesus. A casa é do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Aias, Rimai cantunai, Alaramanaias. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Raias, canto e canaias. Ai, aramai, aquele cego se fez ser ouvido, aquele cego se fez ser ouvido. Ele colocou a voz dele, talvez um timbre que ele nem era acostumado, né? Talvez ele tenha usado toda a força que ele tinha. E ele clamava cada vez mais alto. Missionária, pastoras, Déboras. E ele clamava cada vez mais alto. Irmã Thalita, e ele clamava cada vez mais alto. Ele clamava cada vez mais alto. Presbítero Eduardo, ele clamava cada vez mais alto. Ele clamava cada vez mais alto. Eu não sei em que ponto você está, mas Bartimeu clamou cada vez mais alto.
clame àquele que tudo pode. Clame àquele que tudo sabe, que tudo vê, que cuida de você, que cuida de mim. Faça a sua petição com fé. Que em nome de Jesus, os clamores aqui feitos, os clamores dos nossos irmãos feitos pela internet, sejam de uma forma especial ouvidos, atendidos. Que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos atenda. Que Ele venha acrescentar a nossa fé. E que nós ouçamos no decorrer dessa campanha os testemunhos. Que nós ouçamos mães, esposas, desempregados, enfermos, casamentos que estavam quase sendo desfeitos, serem alcançados. Que de uma forma muito especial, algo da parte de Deus aconteça nas nossas vidas nessa noite, para a glória de Jesus. Estamos juntos, igreja. Estamos juntos, crendo, buscando em Deus e clamando, e clamando, e clamando até que Ele volte. Nós vamos seguir.